paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero dar a paz do Senhor a todos. Você que vai estar ouvindo e vendo esse vídeo. Quero contar um pouco do meu testemunho, experiência de vida que eu tive com Deus. Eu quero relatar para você, para que você possa se despertar, para que você possa cada dia mais despertar-se do sono da indolência. E eu quero deixar aqui um versículo da Bíblia para você. Provérbios capítulo 14, versículo 12, diz assim: Há um caminho que ao homem parece ser direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Há um caminho que ao homem parece ser direito, mas ao fim deles são os caminhos de morte. Eu coloquei esse versículo porque esse versículo, irmão, ele tem a ver com o que eu vou estar relatando para os irmãos, com o que eu vou falar para os irmãos. Eu passei por uma situação muito difícil, irmão, porque eu não estava dando ouvido à voz de Deus. Eu vivia nas igrejas, congregava nas igrejas, mas mesmo assim eu não estava conforme a vontade do Senhor, conforme Deus queria que eu estivesse. Porque muitas das vezes, irmão, nós vivemos uma vida de engano. Vamos para a igreja, pregamos, cultuamos, mas lá no fundo mesmo não há uma verdade. Não há uma verdade verdadeira dentro de nós. É apenas uma máscara, uma face. Deus não quer isso para nós. Deus, Ele quer que nós venhamos escolher o verdadeiro caminho. Então eu passei por uma situação muito difícil, né? Eu passei por uma situação de enfermidade. E como um pregador da palavra de Deus, eu achava que eu nunca ia passar por isso, né? Porque eu vivi uma vida de engano, uma vida que não era uma vida correta, Quem sabe isso está acontecendo na sua vida. Você pode estar indo para a igreja achando que está salvo, e não é assim, irmãos. Pois bem, eu ia para a igreja, cantava, tocava, pregava, mas eu não vivia uma vida em santidade com Deus. Uma vida realmente em integridade com Deus. Pois bem, irmãos, chegou o dia que Deus queria tratar comigo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus corrige o filho que ama. Deus açoita o filho que ama. Então, chegou o meu dia. E teve, no primeiro período, né, que teve o Covid, eu vou contar antes. Quando eu sofri de uma enfermidade, irmãos. Uma enfermidade na minha garganta. Eu passei 3 dias sem me alimentar. Eu chorava numa cadeira, irmãos. Chorava numa cadeira. Com muitas dores na minha garganta. A minha garganta, ela fechou. Ela não conseguia colocar alimentos, né? Eu não conseguia me alimentar. Foi a primeira prova que eu passei. A minha garganta ficou muito ruim. Eu não conseguia me alimentar direito. Eu nem conseguia colocar alimento na minha boca, só líquido. E chegou um tempo que ela fechou mesmo, que eu não conseguia colocar, porque doía muito. Quando o alimento passava pela minha garganta, doía muito. Então chegou esse momento. Então, irmãos, eu fui para o médico e não resolveu a minha situação. Tomei remédios fortes, né, antibióticos fortes, para ver se passava, desinflamava, passava aquela dor. E foi de uma hora para outra. Eu fiquei dessa forma, irmão. Foi de uma hora para outra. Então chegou esse momento e eu não conseguia achar a solução para a minha cura, né? Porque eu queria uma cura, mas eu não conseguia nas mãos dos homens, dos médicos, não consegui. Então eu fiquei em casa. E chegou uma tarde que eu estava em casa. Eu já estava cansado, eu já estava bem debilitado. Como você vai ver na imagem aí, eu bastante debilitado. Porque essa era o que eu estava vivendo, irmão. Eu estava morrendo. E eu ali em cima da cama, eu clamei a Deus. Eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, me dê uma direção, me guia, Senhor. O que eu devo fazer? Senhor, me ajuda, Senhor. Eu não aguento mais
sofrer com tanta dor. Eu passava a noite, irmão, com dores na minha garganta. Então, eu lá aí na área da minha casa, eu comecei a chorar. Eu disse: Senhor, me ajuda, me cura, Senhor. E de repente, irmão, nesse momento que eu estava aí na área, eu senti dois homens, dois seres brancos, duas pessoas de branco vindo até meu encontro. E essa pessoa tocava na minha garganta, irmãos. Eu não falava, eu não me comunicava com a minha voz, eu ficava calado, entendeu? Porque eu não conseguia falar. Então, aqueles homens, aqueles dois seres chegaram a tocar na minha garganta. E quando eles tocaram na minha garganta, irmãos, a minha voz voltou e eu comecei a jogar esses negócios, essas imagens que você está vendo aí de sangue. Foi o que eu tirei para fora. E foi o que eu após os anjos tocar na minha garganta, eu comecei a jogar isso aí para fora, irmãos. Eu comecei a jogar para fora isso aí da minha garganta. Aí a minha voz abriu, aí eu comecei a falar. Esse foi o primeiro tratamento que Deus fez na minha vida, irmãos. Mas mesmo assim, depois disso, eu ainda não me firmei. Era um processo. E logo após isso aí, passou um bom tempo, teve o Covid. Covid. E aí, quando eu peguei o Covid, irmãos, e dessa vez eu achei que eu ia partir. Por quê? Porque tudo estava acontecendo na minha vida para me despertar. Deus queria me despertar. Eu estava dormindo, irmãos. Eu estava dormindo nos meus prazeres, dormindo nas minhas vontades, dormindo, fazendo a minha própria vontade, achando que estava agradando a Deus, achando que estava fazendo tudo certo e sendo que eu estava todo errado. Pois bem, eu peguei o Covid, o Covid eu peguei dentro de casa, eu não saía para nenhum canto, ficava em casa. Então eu peguei o Covid e o Covid veio, irmão, e quase que me matou. Eu fiquei com 40% do meu pulmão, eu estava muito ruim, tentei me internar, não deu certo. Uma pessoa chegou para mim na madrugada, falou que aquela enfermidade não era para morte, mas era para o nome do Senhor ser glorificado, era como se fosse um tratamento de Deus na minha vida. Fiquei com 40% do meu pulmão. Quando você vai ver a imagem aí, eu não fui tratado no INTO, porque se eu tivesse ido para o INTO, talvez eu não teria voltado. O INTO é o órgão onde tratava as pessoas aqui, irmãos, de Covid, né? Onde foi aberto pelo Estado, para eles tratar as pessoas de Covid, porque estava tendo muito, então eles lançaram as pessoas para lá. Era específico para o Covid. Então, pois é, eu fiquei nessa situação. Mas aí não tinha vaga, eu fiquei a noite lá, a madrugada não tinha vaga, então eu vim para casa. Aí foi quando Deus abriu uma porta para me receber o tratamento em casa, irmão. Aí vocês vão ver a imagem eu sendo tratado, né? Eu recebendo os remédios, muito sofrimento, tomei muitos remédios, irmão. Só Deus me livrou, porque quem poderia imaginar que eu não poderia morrer com esse tratamento? Porque era um tratamento novo, né? Então ninguém sabia, então só Deus, foi Deus. E essas imagens mostrando aí, irmãos, como é que estava ocorrendo o processo, né? Como é que eu estava recebendo os medicamentos. A minha esposa tirava as fotos para guardar, né? Porque se pudesse acontecer alguma coisa comigo e tivesse provas. Então tava ali as imagens, e isso tudo aconteceu, irmão, porque eu estava sendo tratado por Deus, porque Deus tinha uma obra na minha vida, então eu precisava acordar, irmãos. Eu precisava viver uma vida diferente, uma vida não de aparência, mas uma vida com temor a Deus, porque muitas pessoas estão nas igrejas hoje achando que estão agradando a Deus. Tem pessoas que acham que estão agradando a Deus, mas não estão agradando a Deus. Não estão realmente agradando a Deus como Deus quer que as pessoas façam. Agradar a Deus, irmão, é ser diferente, temer a Deus. O que é realmente ser um verdadeiro cristão? O que é ser realmente um verdadeiro servo de Deus? Será que é nós viver uma vida de aparência? Muitas das vezes as pessoas fazem as coisas para agradar as outras pessoas.
Elas não fazem para agradar a Deus. Elas não fazem para agradar ao Senhor verdadeiramente. Elas querem agradar a si mesmo, agradar até por status, agradar outra pessoa por status, entendeu? Eu quero me aparecer ali, realmente não tá fazendo para Deus. Porque Romanos diz assim, irmão, Romanos capítulo 8, versículo 10, Romanos 8, versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa de Cristo. O corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa de Cristo. Pois bem, aí Deus fala aqui em Romanos, né? Eu li o 10, agora eu vou ler o primeiro. Porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí o versículo 4 diz assim: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E era o que eu vivia, irmãos, eu vivia na carne. Eu vivia na carne, enganando a mim mesmo, entendeu? Enganando a mim mesmo, porque o meu caminho eu achava que eu estava certo. Eu achava que eu estava agradando a Deus. E olha só, o importante destacar para você, não é só ir para a igreja, irmão. Eu não estou dizendo que igreja é pecado. Eu estou dizendo que não é só ir para a igreja, irmão. Nós temos que ser cristão de verdade. É pegar a Bíblia e colocá-la dentro de você. A Bíblia tem que estar dentro de você. A Bíblia tem que fazer parte do seu corpo, da sua vida. Você tem que ser a Bíblia, você tem que viver a Bíblia. Nós temos que renunciar a nós mesmos, porque eu não era assim. Eu não era um homem sincero, verdadeiro. Eu estou expondo, irmão, a realidade do que eu era. Eu não tenho vergonha de dizer. Porque muitas das vezes eu errado num púlpito, um profeta não chegava para mim e falava nada, porque não tinha homem de Deus, não tinha pessoas de Deus, era só uma farsa, irmão. Uma farsa. Então eu glorifico a Deus, sabe por quê? Porque Deus me tratou. Deus corrige o filho que ama. Deus, ele açoita porque ele me amou, irmãos. Ele amou a minha alma. Ele foi lá e me tirou. E hoje eu estou aqui, sabe o quê? Para alertar você. Saia, meus irmãos, da farsa. Seja verdadeiro. Não adianta. O que adianta? Muitas vezes a pessoa ia tomar a ceia todo desconcertado. A pessoa ia cantar todo desconcertado. Ia pregar todo desconcertado. Ia fazer a obra de Deus todo desconcertado. Deus não quer isso. Deus, ele quer, sabe o que de nós? Por mais que você não pregue, não faça, mas Deus, ele quer sinceridade de você. Deus, ele quer sinceridade, porque a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, sincero, que se apartava do mal, era justo. E os outros homens de Deus também tinham essas características, então nós temos que ser assim. Nós temos que viver um evangelho verdadeiro, genuíno, novidade de vida, irmão. Nós temos que viver não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque se nós se inclinar para a carne, nós morreremos. As nossas obras carnais têm que estar mortas em nós. Mas o Espírito tem que estar vivo dentro de nós. O nosso corpo, que era morto no pecado, agora ele tem que ressuscitar, segundo a palavra de Deus. Porque se nós não vivermos segundo a verdade, nós morreremos. Então, essas pequenas palavras, esse breve testemunho, é para que você possa alertar, irmão. Não adianta viver dentro de uma igreja de farsa. Não adianta, irmão, tem que ser verdadeiro. Você toma a ceia para agradar o pastor? Você canta para agradar o pastor ou para agradar a Deus? Fica isso na tua vida, como despertamento na tua vida, para que você possa se despertar do sono. Todas essas imagens que vocês viram foram verdadeiras, irmão. Todas essas imagens que vocês viram foram verdadeiras. Isso é uma prova de quem eu era. Essa imagem que você vai ver era a imagem que eu era. Um jovem vaidoso que gostava de viver como um playboyzinho da igreja, entendeu? Como playboy da igreja, irmão. A pessoa às vezes acha que está enganando as outras, mas não engana a Deus, irmão. Não adianta, irmãos. Temos que ser verdadeiro. Hoje,
Hoje eu vivo não para agradar a mim, mas para agradar o Senhor. E esse vídeo que você vai ver é uma pregação que eu fiz na praça, para que você possa refletir como é que Deus mudou a minha vida. E Deus também pode mudar a sua, porque Deus ele é fiel, irmãos. Que você possa ser abençoado com esse testemunho e você vai ficar com essa pregação minha que eu preguei lá numa praça. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Muitos não acreditam, mas parece ser uma história, uma ficção, mas vai acontecer o grande dia do Senhor, o dia que a igreja do Senhor triunfará, o dia que os servos de Deus receberão a sua recompensa. Eu quero te dizer, jovem, adolescente, você que anda neste mundo fazendo aquilo que desagrada a Deus e agrada o teu corpo, eu quero te dizer neste momento que Jesus Cristo morreu por você, Ele morreu pelos teus pecados, Ele morreu pela tua vida, Ele carregou uma cruz pesada para sofrer por causa de nós. A Bíblia diz que havia um homem, Adão, e este Adão, ele pecou contra Deus, e por causa que ele desagradou a Deus, o pecado entrou na humanidade, e desde esse tempo, o pecado reinou entre os homens, e a morte a partir desse momento reinou entre os homens. Eu quero te dizer neste momento, que é chegado o reino dos céus. João Batista dizia: arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus não é comida e nem bebida, mas é poder, é autoridade, é fogo. Eu quero te dizer neste momento que João Batista pregava o evangelho, Isaías anunciava a vinda do Messias, o Filho de Deus, o prometido, a qual livraria a humanidade do tamanho da escuridão, da escravidão, do jugo. Que jugo é esse? O pecado. O pecado, irmão, é um jugo. O pecado não é uma prisão maior do que todas as prisões. O presídio, ele pode prender a pessoa, mas a maior prisão é a prisão da alma, a prisão do inferno. A Bíblia diz que existe duas mortes: a morte física e a morte eterna. Eu quero dizer neste momento que a morte eterna é a pior morte de toda a humanidade. A Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu quero dizer para você, meu irmão, que a nossa vida é como a flor da erva, passa muito rápido, os dias passam e nós vamos passando junto, porque a expectativa de vida é mais ou menos 70 anos, dos 70 anos é fadiga e cansaço e canseira. Mas eu quero te dizer, a Bíblia diz que aqueles que estão com Cristo, eles não vão morrer, mas eles vão ressuscitar com Ele. Eu quero te dizer neste momento que há tempo para o arrependimento. O prazer da carne, o prazer da lascívia, o prazer do pecado, ele consome o corpo do ser humano. O apóstolo Paulo dizia: o que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu acabo executando. Eu quero te dizer neste momento, jovem, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venha os maus dias, que tu dirás: Senhor, eu não tenho mais contentamento na minha vida. Eu quero te dizer, vai chegar um dia que tu vai ter 60, 50 anos, a tua juventude caiu, a tua juventude foi embora, e você vai se lembrar da tua mocidade. Eu quero te dizer neste momento que há tempo para o arrependimento. Nós não sabemos o dia da manhã cuidará de si mesmo. Eu quero te dizer, jovem, você que ainda não aceitou a Jesus Cristo, te arrependa dos teus pecados, te arrependa da tua iniquidade, te arrependa daquilo que tem feito você desagradar a Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que tudo vai passar, tudo vai passar. Eu digo para você que muitos que desceram a cova hoje estão esperando o juízo final. Quem nós conhecemos, o Pelé, um grande homem, aleluia, que levou milhares de pessoas a acreditar nele, conhecido como rei. Hoje Pelé não existe mais entre os seres vivos. Maria Mendonça também partiu, Gugu partiu, Michael Jackson partiu, muitos famosos partiram, não existe mais. Por quê? Porque essa é a lei do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito é a vida eterna com o Senhor Jesus. Eu quero te dizer neste momento que ainda há tempo, está chegando o dia, o ano de 2019
foi o ano que a humanidade sofreu com o coronavírus. A humanidade ficou desesperada, a igreja ficou desesperada, as pessoas ficaram desesperadas, porque com medo de morrer, com medo de receber a morte. Mas, meus irmãos, passou. A Bíblia diz em Mateus 24 que a vinda do Senhor vai acontecer quando tiver guerra, nação contra nação, reino contra reino, pestes, aleluia, fome, desemprego. E, meus irmãos, nós estamos vivendo essa realidade. Ucrânia e Rússia está na guerra. Nós não estamos em guerra, mas existe a guerra de facções, facções que tiram vida, que derramam sangue. Eu quero te dizer neste momento que eu não sou de facção, eu sou da igreja que vai morar no céu, daquele que prega a verdade, que vive a verdade e que não tem medo da morte, porque eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo. Muitos têm medo, mas aquele que prega o evangelho, ele não tem medo, porque a Bíblia diz: o morrer é lucro, aleluia, e o viver é Cristo. Eu quero te dizer neste momento, olha, jovem, ainda há tempo. O diabo, ele quer derramar o teu sangue. Satanás, ele quer ver você perdido no cigarro, na droga, na bebida, na prostituição. Mas Deus, ele quer salvar a tua alma. Te arrependa. Enquanto há tempo, tudo passa. Quantas pessoas já desceram a cova? Quantos amigos teus já perderam a vida? Quantas pessoas que você conheceram morreram de tiro, morreram de overdose, morreram por causa do pecado? Porque a lei do pecado é essa, é a morte, mas a lei da santificação, da obediência, é a vida eterna. Eu quero te dizer, meu irmão, ainda há tempo para você olhar para Jesus Cristo e voltar para Ele. Deus, Ele não tem prazer na tua morte, mas Ele tem prazer na vida. E eu quero te dizer neste momento: venha para Jesus. Ainda há tempo, ainda há tempo, ainda há tempo para voltar para Cristo. Glória a Deus. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Existe uma condenação para a humanidade, ninguém sabe. Todo mundo diz que vai para o céu, mas eu quero te dizer, meus irmãos, que o pecado separa o homem de Deus.